a data de hoje? Vai. Pode ir. Vai. Aí. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos iniciar, né, nosso estudo dessa noite. Vocês estão assistindo aí pelo... Tá? E nós vamos começar. Infelizmente, meu óculos não ficou pronto hoje. Eu pensava que eu já vinha para cá hoje à noite com óculos novo, né? Mas o pessoal furou comigo. Então, nós vamos ler 3, 21 a 31, né? Isso, 3, 21 e 31. Eu já estou no ponto. Eu estou no ponto aqui. Já. Isso, Ivonete, por favor, lê para nós o texto, porque eu estou com dificuldade de ler aqui. Tá, eu estou aquela traduzida, letra gigante, deixa eu ver. Revista corrigida, tá bom? Tá bom. É a que eu tenho letrão. Isso. Então, vamos lá. Mas agora se manifestou-se em a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus... Oi. Só um momentinho, porque, irmãos, nós estamos lendo Romanos 3, 21. Tá? Romanos 3, 21. Isso. Tu estás em qual versículo, Ivonete? Estou agora no versículo 24. Isso. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Isso. Graças Amém? a Deus pela leitura da sua palavra. Nós vamos orar nesse instante, né? Vou pedir a dona Marinete que faça esta oração, por favor. Aqui, ó. Senhor Deus, amado, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui nesta noite para aprendermos mais e mais da Tua palavra. Queremos te pedir a Tua bênção, que os nossos corações estejam atentos ao estudo da mesma, que possamos, ó Deus, discernir e assim cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um dos irmãos, tanto os que estão distantes geograficamente, quanto os irmãos que estão aqui. Que o Senhor esteja acompanhando cada irmão, cada um nós possamos, ó Deus, estar atentos a ouvir a Tua voz neste momento. Nos abençoe, nos dirige em tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Está tentando fazer uma ligação aqui. Estão me ouvindo bem?
Aí, né? Ótimo. Então, Pede para alguém falar aí. Ivonete, Consegue falar? Oi. diz só aí, diz assim, boa noite. Para a gente fazer Boa um teste. noite. Boa noite. Boa noite. Aham. Ouviram bem a leitura? Sim, Ouviram a leitura da palavra? sim. Tá aqui. Eu acho que lá no Silas, não. Eu vi a leitura. Viu? Eu vi. É porque estava tentando botar o som aqui no ambiente, mas não está dando certo. Bom, irmãos, nós estamos entrando mais uma vez, né, nessa parte que é o que eu chamo o remédio de Deus para a situação do homem, né? Os irmãos devem estar lembrados, né, que nós olha que eu deixei em casa as minhas notas, mas está tudo aqui na apresentação. Só relembrando, né, que a primeira parte do livro de Romanos que nós vimos até agora, na verdade, são más notícias para toda a humanidade, né? Relembrando, os 2 versículos finais do texto anterior, que é o 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: ora, nós sabemos, está dando microfone, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, com esta, vamos dizer assim, descrição nada agradável, que o texto, a primeira porção da Epístola de Paulo aos Romanos termina, né? E, na verdade, o que o apóstolo Paulo disse aqui no verso 19, no final, né? Todo o mundo seja condenável diante de Deus. Nós já vimos que esse todo mundo aí inclui os judeus e os não-judeus. Ninguém, segundo o apóstolo Paulo, aqui está livre de ser objeto da ira de Deus. Lá, versículo 18 de capítulo 1, né? Porque a ira de Deus se revela. Então, só que agora nós chegamos no verso 21, e como nós vimos da vez passada, o apóstolo Paulo tem aquela expressão, mas agora, tá? Próximo, Marinete. Mas agora, né? E o que nós vamos ver daqui em diante, este resumo, né? Os irmãos já têm isso no PDF que eu mandei, né? Hoje, eu acrescentei mais coisas aqui, a continuação do nosso estudo está aqui, né? Então, ele vai de novo, né, com todo o conteúdo. Eu não estou fazendo apresentações separadas, né? Estou colocando uma após a outra. Então, o PDF que os irmãos vão receber amanhã inclui não só a parte anterior, que vocês já têm, mas o que nós vamos olhar hoje. Então, lembrem-se que o nosso estudo começa, né, com esses versículos 21 a 31, falando da justificação explicada. O capítulo 4, né, vai falar da justificação ilustrada.
E ali vão entrar os personagens Davi e Abraão. E logo depois nós temos... deixa eu olhar aqui minhas notas, porque eu deixei a minha folha lá. As bênçãos da nossa justificação, capítulo 5, e assim por diante. Tá? Mas hoje nós vamos olhar essa primeira parte aqui, não tudo, porque tem muita coisa, né, para nós olharmos. Então, o apóstolo Paulo vai explicar nesses versículos o que é a justificação de Deus, né? Então, sem a lei, a primeira coisa é que é sem a lei, diz o verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Pode passar, Maria. Olha aqui. Aí, então, tem algumas considerações que vamos fazer sobre essa questão. Por que o apóstolo Paulo está dizendo sem a lei? Né? Olha, a ideia de que a obediência estrita aos mandamentos e leis divinas garante a vida está presente em todo o Antigo Testamento e com eco no Novo Testamento. O fato do apóstolo Paulo dizer aqui que agora é uma nova maneira de Deus estar tratando com os homens, né? A justiça de Deus se manifesta, mas sem a lei. Isso quer dizer, então, que nós temos que olhar para trás para verificar o que foi que a palavra de Deus disse a respeito da lei em relação ao nosso assunto, né? Então, essa demanda da obediência que Deus requer nas páginas da Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, e com eco no Novo Testamento, essa demanda vai ser verbalizada através de algumas expressões que os irmãos vão achar na sua memória, que já passaram por algum momento na leitura da Bíblia. Então, as expressões, Deus falando através de Moisés, por exemplo, ou através de um profeta, guarda os meus estatutos. É uma das expressões que a gente encontra no Antigo Testamento muitas vezes, né? O homem que os cumprir viverá por eles. É outra expressão que nós encontramos no Antigo Testamento e que tratam dessa demanda de Deus, dizendo, olha, o cumprimento da lei vai resultar em vida. Ou, nas palavras do próprio Jesus, a um mestre da lei, que disse, depois de Jesus perguntar sobre a questão dos mandamentos, Jesus disse, e o camarada responder, Jesus disse, faze isto e viverás. Então, a demanda pelo cumprimento da lei está presente no Antigo Testamento e, obviamente, com eco no Novo Testamento. Né? Deus está dizendo, cumprida a lei, você vai viver. A questão é, nós vamos aprender isso, né? Que não houve ninguém que pudesse cumprir as demandas da lei. Ninguém. Né? Nós vamos aprender, o apóstolo Tiago vai dizer na sua epístola que se uma pessoa cumpre todos os 660 mandamentos da lei, mas deixar de observar um, é culpado de todos. Está dizendo a irmã Helena aqui com muito acerto. Ela leu o Tiago, viu? É culpado de todos. Você está vendo isso? A lei é uma unidade. O desrespeito, a desobediência a um mandamento determina o desrespeito e a desobediência a todo o resto da lei.
Ninguém pode chegar e dizer, Deus, eu cumpri 99,9% da lei. Tá bom? Deus vai dizer não, né? Porque a lei é uma só. Né? Eu já tive a ocasião aqui de nossos estudos de mostrar que essa questão dessa inoperância da lei em relação ao homem não se deve à lei. A lei é de Deus, ela é perfeita, ela é justa, né? O problema está em quem? No homem, né? No homem. Próximo, Marinete. Então, vamos ver aqui alguns versículos da palavra de Deus, onde esta ideia, ou melhor, eu vou trocar a palavra ideia por demanda, onde esta demanda de Deus está presente. O primeiro, são apenas alguns, são representativos do que a Bíblia diz, né? Então, o que eu chamei aqui de o versículo âncora desta demanda está em Levítico 18, verso 5, que diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, observe aqui, né? Deus está dizendo através de Moisés, apresentando a sua... E ele está dizendo, quando o homem observa esses estatutos, esses juízos, ele viverá por eles. Ou seja, é o que nós dissemos anteriormente, né? Resumindo o que nós vamos olhando nesses versículos aqui. Cumprida a lei, a vida está assegurada. O problema é que não houve ninguém dos seres humanos que pudesse cumprir a lei, né? Então, este é o texto-chave da perspectiva legal da aliança, né? Aliança mosaica. A vida, tanto a vida biológica, quanto a comunhão e a permanência na terra prometida, lembra que está falando aos judeus, né? Estava diretamente vinculada à obediência perfeita dos decretos de Deus. Então, obedeça e você vai ter todas as bênçãos asseguradas. Desobedeça e as maldições virão, né? Então, Levítico 18, 5 é talvez o versículo assim mais esclarecedor sobre isso, né? Próximo, Marinete. Ezequiel 20, 11. Aqui nós temos uma repetição do que está escrito em Levítico, né? Já no curso da história. Disse o Senhor através do profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 11. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Não esqueça que o livro do profeta Ezequiel é o livro que registra parte da história do povo de Deus durante o exílio. Ezequiel está na Babilônia, exilado, e lá ele é levantado como profeta de Deus. Então, veja bem, Levítico 18 é lá no começo da história de Israel, ainda aos pés do Monte Sinai. Mas aqui, passados já centenas de anos, nós temos o profeta Ezequiel reverberando a mesma demanda que está escrita lá no livro do Levítico, né? Então, no livro de Ezequiel, Deus recapitula a história de rebeldia de Israel no deserto. Os irmãos que já leram os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sabem muito bem, né, que é uma verdadeira história
triste da desobediência, da rebeldia da nação de Israel, né? O profeta Ezequiel reforça que a lei foi dada como um caminho de vida. Lembre-se sempre, né? Faze isto e viverás, né? Mas que o povo a rejeitou repetidamente. E os versos 13 e 21 do profeta Ezequiel tornam a falar sobre isto. Eu vou ler aqui, se eu der conta, versos 13 aqui, verso 13, capítulo 20. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. E no verso 21, o profeta torna a repetir. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramarei sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Quase, desculpe, palavra por palavra, o verso 21, do versículo 13, né? Que está presente no versículo 11. Tá? Então, aqui nós temos o profeta Ezequiel. Vamos ver o próximo. Profeta Ezequiel, verso 18 a 9. Ali a palavra era dirigida à nação de Israel. Aqui, ainda que seja a Israel, mas está no nível pessoal. Olha o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 18, verso 9. Andando nos meus caminhos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Né? Esse capítulo é extremamente importante, porque ele mostra a responsabilidade individual do homem para com Deus. Ainda que Deus tratasse com a nação como um todo, e ele o faz, mas a responsabilidade também é individual. Então, neste capítulo famoso sobre a responsabilidade individual, o profeta argumenta que o filho não pagará pelo... volte lá, dona Marinete. Volte lá. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 18, né? E 9. Aí. Não, foi para frente agora. A técnica aqui hoje está tendo problema aqui na... Aí. Então, nesse capítulo 18, né? O profeta Ezequiel fala sobre a responsabilidade do indivíduo. Então, argumenta que o filho não pagará pelo pecado do pai e que aquele que pratica o juízo de Deus, de fato, preservará a sua vida. Tá? Próximo. Vamos ver se vai... Isso.
Deuteronômio 30, 15 e 16. Esse aqui é um versículo muito conhecido, né? Diante da demanda de Deus, Deus coloca diante do homem uma escolha. Vês aqui, diz o Senhor, através de Moisés, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, para que vivas e te multipliques. Embora não use exatamente a fórmula lá do livro do Levítico, né, que diz o homem que cumprir viverá, o profeta resume perfeitamente a lógica por trás dela, né? Obedecer à lei equivale a escolher a própria vida, né? Então, me lembro do profeta, sim, por ser chamado de profeta, né? Josué, ali no capítulo 24 do seu livro, quando ele reúne a nação de Israel diante de si, e ele diz, escolhei, né, hoje a quem vocês vão servir. Então, a liberdade exatamente, né, de escolha que Deus dá porque o homem tem esta condição de escolher. Seria extremamente irrazoável que Deus colocasse diante do homem uma escolha se o homem não tem capacidade de fazer esta escolha. Né? Então, aqui está um exemplo. Escolher, obedecer a Deus, é escolher a própria vida. Escolher também desobedecer é escolher o quê? A morte e o mal, conforme disse o profeta. Né? Vamos mais adiante. Aqui nós chegamos ao Novo Testamento. Quando os irmãos receberem esse PDF em casa, né, que forem olhar, leiam todo o texto, que eu tirei apenas um versículo aqui. Mas aqui é o encontro de Jesus com um mestre da lei. Né? E Jesus diz o seguinte para ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí vai mais outras coisas, né? E diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, depois, né? Respondeste bem. Porque ele falou, disse, eu faço isso, né? Faze isto e viverás. Mais uma vez, né? Aquilo que está lá no Antigo Testamento, o eco está presente aqui nas páginas do Evangelho. Por quê? Não nos esqueçamos. Durante os Evangelho, lei. Nunca esqueçamos que, conforme diz aqui o próprio livro de Romanos, no capítulo 15, eu espero achar aqui. O apóstolo Paulo está aqui. Romanos 15, 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. O que quer dizer isso? Ministro da circuncisão. O seu ministério terreno foi dirigido a quem? Aos judeus, aos da circuncisão. Não esqueçamos aquela palavra de Jesus que aparentemente, aos olhos dos que não conhecem as Escrituras, foi uma palavra grosseira que ele disse
naquele diálogo com a mulher Ciro-fenícia, né? Ele disse, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então, o apóstolo Paulo diz a mesma verdade aqui. Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a quem? Aos pais. Que pais? Os pais da nação de Israel. Abraão, Isaque, Jacó e todos os outros, né? Incluindo Davi, a quem Deus prometeu o reino eterno. Né? Então, Jesus está falando ainda, né? Jesus viveu e morreu debaixo da lei. Você não vai encontrar Jesus dizendo em qualquer ocasião aquilo que Paulo disse. Não estamos debaixo da lei. Pelo contrário, Jesus mandou cumprir a lei. Por que esta mudança? Lembram como é que começa o versículo 21 de capítulo 3? Mas agora. Há uma mudança aqui, meus amados irmãos. Há uma troca das relações de Deus com os homens. Agora há uma nova coisa. Posteriormente, nós vamos certamente tratar disso, né? Mas devo dizer logo que esta boa nova, que não é mais agora só para o judeu, mas sim para quantos? Para todos. E como vão ver aqui, e sobre todos os que creem, né? Essa boa nova foi confiada ao apóstolo Paulo, né? Nós estudaremos isso posteriormente, né? Então, quando o Senhor Jesus manda este mestre da lei, olha, faze isto e viverás. Ele está apenas seguindo o que está no Antigo Testamento. Hoje, eu não sei por onde eu estava lendo alguma coisa, e a pessoa escreveu que Jesus modificou a lei. E, olha, irmãos, eu estudo a minha Bíblia faz um bocado de tempo. Né? Só se tem uma página pregada que eu não li, né? Mas, meus queridos, você não vai encontrar em nenhuma ocasião no ministério terreno de Jesus, fique isso bem claro, qualquer ideia de que a lei poderia ser deixada de lado. Jesus disse, olha, o céu e a terra, todas as coisas podem passar, mas e diz também que nem um tio da lei passará, tudo será cumprido. Então, note que eu estou mencionando aqui um texto que registra o que ocorreu durante o ministério terreno de Jesus. Hoje, nós reconhecemos, né, que Jesus tem um novo ministério, não mais na terra, mas onde? Nos céus, onde ele está no presente momento. Né? Então, o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, eu vou ler aqui para os irmãos. Isso devemos prestar atenção, inclusive, isso afeta a nossa vida de oração. Orar de acordo com o que Deus está fazendo no presente momento. Tá? Mas sim?
para cumpri-la, né? Só ele. É por isso que eu disse, nenhum homem aqui na terra, né? Dos comedores de feijão como nós, né? De jeito nenhum, né? Mas aquele texto que diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, assim, aqui. Isso, Olha aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou começar aqui no versículo 14. Isso é muito importante, irmãos, que nós prestemos atenção. Porque o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, mais uma vez, esta mudança de programa de Deus. Tá? Se eu esquecer de falar, me lembrem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tá? Eu preciso falar sobre esse versículo. Olha aqui, 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, olha a conclusão que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós aqui. Pelo fato de ter Cristo morrido, mas também ter o quê? Ressuscitado. E que agora está nos céus. Paulo diz então, no verso 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Carne aqui no sentido não de sentido moral, mas da vida aqui embaixo, né? Nós vivemos na carne porque nós estamos ainda dentro deste corpo, né? E a Bíblia descreve em algumas ocasiões, né? A humanidade e a vida aqui embaixo como a carne, ou a vida na carne, alguma coisa assim. Então o apóstolo Paulo diz, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, isto é, nada do que passado está sobre nós, né? Conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Compreendeu bem? O apóstolo Paulo está dizendo, Pedro, João, Tiago, Maria e tantos outros conheceram Jesus no seu ministério terreno. Mas Paulo nunca se encontrou com Jesus nas ruas da Palestina. Nunca teve uma discussão com ele. Nós sabemos a primeira vez que houve um encontro entre Jesus e Paulo foi onde? No caminho entre Jerusalém e Damasco, né? Capítulo 9, os primeiros versículos de Atos narram isto. E, obviamente, irmãos, o Jesus que se apresenta, que se revela, que se mostra a Paulo, não é o Jesus do ministério terreno. É o Jesus do ministério celestial. É o Cristo glorificado. Basta ler os relatos que Paulo e Lucas fazem daquele encontro, né?
tremendo poder ali presente. Então, às vezes eu tenho ouvido alguns irmãos orarem assim: ó Senhor, pedimos que Jesus de Nazaré nos abençoe. Ora, que Jesus viveu em Nazaré, todos nós sabemos. Legitimamente, ele pode ser chamado no seu ministério terreno de Jesus de Nazaré. Mas agora é diferente. É o mesmo Jesus. Porém, ele está numa posição exaltada. E a expressão que normalmente acompanha a ideia dessa exaltação, Pai. Então, nós não oramos ao Jesus de Nazaré. Porque essa é uma expressão que tem a ver com o seu ministério terreno. Nós oramos, nos dirigimos a quem? Àquele que está assentado à destra de Deus Pai. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, né? Que Deus o exaltou sobremaneira até Ficou um pouco. da terrena foi humilhação, não é isso? E o que ele está hoje, exaltação. Então, pelo que Deus o exaltou, por causa da humilhação que ele voluntariamente se submeteu, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o quê? O nome que está acima de todo nome. Nome. Para quê? Ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho. E todo confesse. joelho. Em cima, no céu e embaixo da terra. Né? Confesse o quê? Que Jesus é o Jesus de Nazaré? Não. É o Senhor. Jesus é o Senhor. Né? É o Senhor. Então, aquele versículo que muita gente utiliza, e há uma má compreensão dele, que diz assim: Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus Mas ele está 13, falando 8. Exato. queria- Ele está falando de quem? Da pessoa de Jesus. Ele não muda, como Deus não muda. Mas a maneira como ele exerceu o seu ministério terreno, a maneira como ele exerce o ministério hoje são diferentes. Né? São diferentes. Então, este é um assunto que merece a gente, em alguma ocasião, aprofundar. Né? Como eu disse, irmãos, a compreensão desses fatos nos leva, entre outras coisas, a ter uma vida de oração consistente com o que Deus está fazendo aqui, neste momento. Né? Então, lembremos disto aí. Orar de acordo com o programa que Deus está levando a efeito hoje. Esse programa foi revelado ao apóstolo Paulo pelo próprio Senhor Jesus em pessoa. Começando lá na estrada de Jerusalém a Damasco, e depois repetidas vezes, conforme nós lemos o testemunho do apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus lhe apareceu, né? E as informações daquilo que o apóstolo Paulo chama de mistério foram sendo dadas paulatinamente até que toda a doutrina do mistério que era oculto, estava oculto em Deus, mas agora foi revelado ao apóstolo Paulo. Né? Então, Jesus, nós entramos aqui porque falamos que Jesus está vivendo aqui debaixo da lei. Né? Então, Jesus não veio modificar a lei,
Jesus não veio melhorar a lei. O que Jesus fez foi aplicar a lei de modo correto. Né? E tirar de cima da lei as muitas interpretações que os mestres da lei fizeram. Isso ele fez. Ele disse, olha, vocês, por causa das vossas tradições, da sua teologia, vocês fazem o quê? Invalidam a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é o que nós temos no Antigo Testamento. Era a única Bíblia que Jesus tinha. É a palavra de Deus. Então, Jesus usa a exata premissa de Levítico para responder ao intérprete da lei, que queria saber como herdar a vida eterna. Olha a pergunta, né? Jesus expõe o padrão da lei. Se você for capaz de cumprir perfeitamente o amor a Deus e ao próximo, você viverá. Eu já pontuei aqui algumas vezes que nós temos um jovem rico e este mestre da lei nos evangelhos perguntando a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Essa mesma pergunta foi feita ao apóstolo Paulo pelo carcereiro, segundo o registro de Atos, capítulo 16. Mas observe, a resposta que Jesus dá ao jovem rico e a esse intérprete da lei é: obedeça à lei e você viverá. A resposta que o apóstolo Paulo deu ao carcereiro, que lhe perguntou: senhores, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que foi que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Será que essas duas respostas estão em conflito? Será que o apóstolo Paulo está, como alguns têm acusado o apóstolo Paulo, de diminuir as demandas da lei e ultrapassar o que Jesus disse? Não, irmãos. Paulo não está corrigindo Jesus, obviamente que não. E nem Jesus está corrigindo Paulo, até porque quando Jesus falou isso, Paulo nem era crente. E não tinha escrito o que ele escreveu. E o que nós temos são duas respostas que são dadas em dispensações diferentes. Jesus está falando de alguém que está debaixo da lei, e a lei diz: faze e viverás. Paulo está falando para alguém debaixo da dispensação da graça, sem lei. Então, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Resposta imediata, consistente com todo o resto do Novo Testamento: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, né? Muito bem. Então, vamos mais adiante. Nosso tempo já está correndo. Romanos 10:5. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, aqui em Romanos mesmo. Veja como o apóstolo Paulo, não é que ele desconhecia, por exemplo, alguém, mas Paulo não conhecia. Até uma bobagem dizer isso, né? Paulo foi um mestre da lei. Né? Então ele sabia muito bem, conhecia muito bem a lei e as suas demandas. Olha, veja que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 10, verso 5. Lá naquele tríade de capítulos, né, que vai falar da nação de Israel. Como é que diz aí, irmã Helena? Vocês daí da internet certamente não ouviram a voz de locutora de FM da irmã Helena,
né? Que ela está distante, mas o texto é esse que está aí. Ora, é Paulo dizendo, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Note que o que nós começamos lendo no capítulo 3, no versículo 21 de capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo pontua de imediato, né? Dizendo o seguinte, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei. Paulo cita Levítico, capítulo 18, verso 5, diretamente, quase que palavra por palavra, para contrastar a justiça que vem da lei, que exige execução humana perfeita, com a justiça que vem da fé, que confia na obra de Cristo. A justiça que vem da lei, ela vem porque o sujeito tem a capacidade de cumprir os mandamentos de Deus perfeitamente. A justiça que vem da fé é aquela em que o indivíduo desiste, ele sabe que não tem condições, mas ele confia na obra do Senhor Jesus Cristo. Né? Na obra do Senhor Jesus Cristo. Próximo, Marinete. Aqui, nós estamos nos aproximando do final do estudo, né? Então, citei os versículos para que os irmãos vejam muito bem. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:12. A impossibilidade da lei. Gálatas 3:12 diz, 12. Ora, a lei não é da fé, ela é das obras. Mas o homem que fizer estas coisas, estas obras, por elas viverá. Novamente, Paulo usa o texto clássico do Antigo Testamento. E o princípio da fé operam em caminhos diferentes. A lei exige o fazer para viver. Faze e viverás. A fé crê naquele que já fez. Mais uma vez, é o cântico que encanta o meu coração. Grande é o Senhor, é isso, né? E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, né? Do santo nome, né? Alegria de toda a terra. O que mais? Estas coisas, pastor Silas, que ele faz, Sim. ele diz aqui, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas ele citou anteriormente as coisas. É porque ele está citando Levítico 18, e lá está a lista Dos demandas. mandamentos, Exatamente. Entendi. Interessante, lá tem uma lista de bênção e de maldição, né? Ok? Você sei que diz que e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Olha, irmãos, esse cântico toca o meu coração de tal maneira, né? Porque ali eu me acho, né? Porque, irmão, ai de mim,
se Deus não colocasse à disposição a obra do Senhor Jesus na sua vida. E o autor diz, nós confiamos em teu infinito amor. Que infinito amor é este? É o infinito amor de encher as nossas contas bancárias de dinheiro, de nunca adoecermos, de nós sairmos por aí dizendo que vai dar tudo certo, não se preocupe não, não é? Não, irmãos. Confiamos em teu infinito amor. Texto de Romanos, vamos chegar lá, capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o infinito amor de Deus? Qual a manifestação do amor de Deus? Olha, irmãos, há tanta coisa que nós podemos agradecer, não é? A Deus, que é o seu amor mesmo, né? O casal aqui, pastor Demerval e sua esposa, ganharam uma netinha. Fez 4 meses agora, né? Vai fazer ainda, né? É hoje, né? Faz aniversário hoje, né? A netinha deles. Isso é prova do amor de Deus. Deus, não é isso? Tantas coisas que a gente pode testificar. Mas, meus queridos, a prova insofismável, inatacável, claramente colocada diante dos olhos do mundo, é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a demonstração do infinito amor de Deus por nós. Por isso, eu canto com alegria. Confiamos em teu infinito amor. Né? Então, a lei exige, faça para viver. Porque essa é a justiça que vem da lei. E não está errado não, irmãos. A questão não é com a lei, volto a dizer mais uma vez. Mas a fé, a justiça que vem da fé, leva-nos a crer naquele que executou esta obra maravilhosa na cruz do Calvário. A fé que crê naquele que já fez. Já fez. Próximo. Observe, aqui são 2 textos da palavra de Deus, né? Que já citamos aqui. Um é Romanos 3, 19 e 20, né? Que é o final daquele texto das más notícias, né? Com esse de Gálatas 3, 11 e 12. Se você... Eu não vou ler aqui agora, mas você vai ler em casa, quando receber o PDF, né? Você vai perceber. Eu posso estar falando a mesma coisa com palavras diversas, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Tá? Então, são 2 textos que mostram esta distinção entre a justiça que vem da lei e a justiça que vem da fé em Cristo Jesus. Próximo. Portanto, é o quê? Sem lei. É o apóstolo Paulo que disse, irmãos. Verso 21, capítulo 3 de Romanos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mais uma vez, Jesus foi acusado de tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas.
Muitas mentiras foram assacadas contra ele durante todo o seu ministério, inclusive lá no momento do seu julgamento perante as autoridades de Israel e também perante Pôncio Pilatos. Jesus foi, vamos dizer assim, suas palavras foram torcidas. Quando ele falou sobre o seu corpo da ressurreição, né, de destruir este templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Olha, ele está falando que vão destruir o templo, né? Ele não está falando sobre destruir o templo, falando do seu corpo. Que morreria, mas ele ressuscitaria. Agora imagine se Jesus tivesse dito lá no Sermão do Monte: sem lei. Você já pensou? Ele não disse. Porque até aquele tempo, a lei estava em operação. A parede de separação entre o judeu e o gentio estava de pé. E Jesus veio para ministrar no seu ministério terreno a nação de Israel. Isso é inequívoco. Então, sem lei. Próximo. Bom, irmãos, eu vou parar aqui. Tinha mais coisas, né, para a gente ir mais adiante, mas eu vou mandar o PDF com tudo o que nós dissemos nos estudos passados, no de hoje e no que nós vamos ver ainda no futuro, tá? Para completar, porque nós estamos analisando o que é essa justiça, o que é a justificação, né? Então, a primeira coisa é que ela é sem lei. A justiça de Deus se manifesta no presente momento, na presente dispensação, sem lei. E a próxima coisa será mediante a fé em Cristo e assim por diante, para todos e sobre todos. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, citar algum versículo, fique à vontade, para nós podermos, daqui a pouco, encerrar o nosso estudo. E quero saudar a nossa querida irmã Salete, lá de Lusiânia, né? Irmã Salete, 32 graus aqui ontem. Foi ontem? Hoje eu não medi, mas 32. Olha, a dona Marinete está ali com eu estou suando em bicas aqui, né? Ali está a minha filha, está ali toda enrolada no... Não sei nem o que é aquilo ali. Olha a carinha da outra ali, ó. Estão lá em Lusiânia. Pegaram, inclusive, o meu casaco, né? Que foi comprado para eu levar para os Estados Unidos, que não usei, porque lá onde eu fui estava tudo quente, né? Estão usando em Lusiânia. Né? A Albertina, que está aí também, a minha querida cunhada, né? Que Deus abençoe. Ivonete, eu sempre mando um alôzinho para a Alice, né? Porque eu não consigo mais olhar para a Ivonete sem ver ao lado dela a figura da Alice. Né? Linda. E eu estive com ela hoje. Né? Pois bem, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se não, eu quero afirmar mais uma vez, irmãos, a minha grande satisfação. Vocês nem imaginam o privilégio que eu tenho, a alegria que eu tenho de estar aqui nesta noite, só meditando naquilo que o apóstolo Paulo falou. E como isso traz gozo ao nosso coração, né? Quando nós olhamos a terrível situação que toda a humanidade se encontrava, mas agora a justiça de Deus se manifesta não através das obras da lei, mas através daqueles que creem.
encerrar mais uma vez, eu vou pedir ao nosso querido irmão, pastor Demerval, vou pedir que ele venha aqui, porque aí esses irmãos podem... Se bem que vocês estão... Aqui, vamos, ele vai orar aqui. Bem, prazer ter todos conosco, né? Estamos juntos, mesmo à distância, é uma maravilha, né? Esse uso da tecnologia. A gente tentou ampliar outras coisas aqui, mas não deu certo. Mas no próximo a gente vai conseguir ouvir vocês na caixa de som aqui. Para quando for interagir, a gente está ouvindo aqui na caixa de som, viu? Já dá para ver até os rostos lá na transparência. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de aqui juntos estarmos aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Obrigado a Deus pela profundidade da mesma, pelo gozo, ó Deus, que ela traz à nossa alma, quando estudamos as verdades, especialmente, ó Deus, verdades do Teu amor. Obrigado a Deus por estas oportunidades, que o Senhor nos agracie com mais momentos como esse, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada irmão aqui presente, nesta reunião, e que a cada dia possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Nossa oração de gratidão a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, uma boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Uma ótima Deus noite. abençoe a todos. Tá bom? Amém.